Não espere nada de mim, que se vocês esperarem de mim, eu nada posso fazer por vocês. Eu sou tão carente de Deus quanto todos vocês que estão dentro da casa dele hoje. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou só um mordomo do Senhor. Eu só vou expressar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. E foi com muita oração, falando com Deus, em oração constante, né? Buscando conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Está aqui em Ezequiel o título da campanha, qual nosso pastor André, a nossa missionária Beatriz, onde o Senhor colocou o coração deles para que pudesse estar trazendo essa palavra. Eu não sei o motivo dessa palavra. Eu não escolhi essa palavra. Eu quero que os irmãos entendam que não foi eu que escolhi. E também quero que os irmãos compreendam que a palavra não é minha, é sim de Deus. Não sou eu que escrevi esta palavra. Mas se o Senhor colocou no coração da serva do Senhor, Ele sabe o porquê. Porque nós vivemos dias maus e trabalhosos sobre a face da terra, dentro e fora das igrejas. E a igreja de Cristo não está do jeito que Cristo gostaria que estivesse. Não tem igreja de Jesus para Jesus ir buscar. Então, o que o Senhor vai falar, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam que é a palavra de Deus e não minha palavra. Amém? Está aqui em Ezequiel 22, 30, que ele diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando os muros, o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achou. Amém? Podeis acertar em nome de Jesus? Mano, no livro de Ezequiel, o Senhor vai trazer aos ouvidos do profeta Ezequiel, no capítulo 22, referente aos pecados e às abominações que o povo da antiga cidade de Jerusalém estava praticando diante de Deus. É bem verdade que aqui, quando a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama sangue no meio dela, para que venha ao seu tempo, e que faz ídolos sobre si para se contaminar. É bem verdade que o Senhor, quando Ele fala aqui filho do homem, Ele se retrata ao profeta Ezequiel, mas Ele também traz um retrato ao próprio Jesus, porque é Jesus que vive no meio da igreja, e Jesus que sabe quem é de verdade na casa de Deus, e Jesus sabe quem está de engano na casa de Deus. A Bíblia é tão séria em dizer, irmãos, que o povo de Israel vai se contaminar diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que abaixo do céu nada é novo, concernente a todas as coisas sobre essa terra. E os mesmos pecados que aquele povo praticava na antiga Jerusalém é o mesmo pecado a qual a igreja pratica hoje diante da face de Deus. Não é de se dizer que o Senhor tem procurado entre os profetas dele alguém que se levantasse para pregar a verdade do Evangelho, sem jargões, sem palavras bonitas, para que arrancasse o glória a Deus de vocês. Porque Jesus, ele não necessita do homem, porque ainda o que sustenta a igreja de Cristo e o que se refere, o que limpa o servo de Deus, não é as cantarolas dentro da casa de Deus, não é as igrejas pretas dentro da casa de Deus, não é os holofotes que colocam dentro da casa de Deus, mas sim a palavra de Deus. E o povo de Deus naquela época perdeu o temor do Senhor. Então o Senhor chega aos ouvidos de Ezequiel e diz: Ezequiel, faz esse povo saber os pecados que estão praticando diante de mim. Ele diz para eles que se eles não se arrependerem, eu descerei sobre essa terra e colocarei o meu furor sobre eles, ao ponto do Senhor, na palavra de Deus, chamar o povo dele, o próprio povo dele, de sucata. E sucata nada mais serve para quê? Para jogar dentro de uma fornalha e ser fritada, ser consumida por causa dos pecados que a igreja praticava. Naquele tempo não é diferente de hoje, onde aqueles que pregam em cima dos altares, homens conhecidos, que têm conhecimento da palavra de Deus, mas não praticam e muito menos vivem aquilo que professam. Então Deus vai trazer uma indignação e o furor da parte do Senhor, o furor da presença de Deus vai descer sobre aquele lugar.
Ao ponto de no capítulo 20 de Ezequiel, o Senhor vai falar assim, que como se ajunta a prata, o bronze e o chumbo e o estanho no meio do fogo para soprar o fogo sobre eles a fim de fundirem. Porque o Senhor diz nessa noite, se a minha igreja não se arrepender daquilo que praticam nos seus ocultos, aonde pensam que estão escondidos da minha presença, e eu com os meus olhos que vê tudo, se eles não se arrependerem, aproveitar enquanto eu falo com vocês, porque senão chegará um tempo em que eu trarei vocês para o meio da igreja, e porei no meio da igreja, e descortinarei os pecados de vocês diante de todos, e assim como vocês profanam o meu nome, pecam diante da minha face, e estão em cima do meu altar, fazendo a minha obra relaxadamente, aquilo que nós praticamos no oculto, Deus vai trazer as claras. E vai ficar feio para a igreja. Porque quem não lembra, quando Jesus descia com seus discípulos, e Jesus viu uma figueira no meio do caminho, Jesus sabia que não era tempo da figueira ter fruto. Ou vocês acham que Jesus é bobo? Ele sabia que não era tempo, mas ele foi até a figueira para ver se encontrava algum fruto, porque a figueira estava em pé lá, bonita, aparentemente estava viçosa, aparentemente cheia, como muitos na casa de Deus, aparentemente cheios, aparentemente grandes homens de Deus, aparentemente profeta, quando na verdade não são, porque o profeta fala o que Deus manda e não aquilo que a igreja quer ouvir. Então Jesus olha para a figueira e diz, nunca mais dê fruto. E no outro dia, quando os discípulos desciam novamente pelo caminho e olharam para aquela figueira e viam que ela secara até a raiz, assim é aquela igreja que vive dentro da casa de Deus, vivendo de engano. Dentro da minha casa mostram ser uma coisa, mas nas suas vidas cotidianas cometem os seus adultérios, as suas profanações diante da minha face, e acha que está tudo bem. É muito como hoje na casa de Deus, muitos pastores que usam dos seus cargos para viver em profanação e para poder adquirir lucros da prostituição, da corrupção. Era assim que esse povo andava na presença de Deus. Então o Senhor diz, eu procurei entre eles alguém que pudesse se pôr na brecha, mas Jesus não sabia que não tinha. É como na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus fala com Abraão, quando eu vejo Abraão conversando com Deus, então Deus fala para Abraão, Abraão, vi que o pecado da cidade de Sodoma e Gomorra subiu perante mim, e eu decidi acabar com a cidade. Então, o que Abraão faz? Abraão vai tentar negociar com Deus. Só que sabe de uma coisa, o que Abraão não sabia é que Deus já tinha mandado 2 anjos dentro da cidade para tirar Ló de lá. E Abraão, tentando fazer com que Deus não destruísse a cidade, ele foi barganhar com Deus. É o que muitos hoje querem fazer, barganhar com Deus para ocultar os pecados que praticam diante dele. Então Abraão vai dizer a Deus, Senhor, se tiver 50 sustos naquela cidade, o Senhor não destrói a cidade? Aí Deus olha para Abraão e diz, Abraão, se tiver 50 sustos na cidade, eu pouparei a cidade. Aí Deus do outro lado falava para os anjos, e aí, como é que está o negócio? Aí os anjos falavam, isso, o negócio está feio aqui, o negócio está feio. E Abraão vai ganhando com Deus. Se tiver 40, Senhor, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 20, Abraão, eu vou poupar a cidade. E se tiver 10, eu vou poupar a cidade. E Deus falando com os anjos, e aí, como é que está? Senhor, está feio, o povo quer fazer prostituição até com nós. Até com nós, porque o povo estava todo contaminado naquela época, que eles queriam se deitar com os anjos. E aqui em Ezequiel 22 procedia da mesma maneira. E quem poderia aplacar a ira? Se Deus procurou entre a igreja dele alguém que pudesse tapar a brecha, que da maneira que a igreja está fadada ao fracasso espiritual, que hoje já não tem ninguém que se coloca na brecha, ninguém a qual Deus possa procurar,
E quando Deus levanta um dos seus pequeninos, o que acontece? A igreja recusa. Porque o que importa na casa de Deus é a performance dos grandes que pregam. Como você não quer mais ouvir a verdade do Evangelho que liberta o homem? E sabe o que é o pior? O pior de tudo, que os piores pecados saem de cima dos altares. As piores abominações diante do meu Senhor saem de cima dos altares. E o culpado de tudo isso é a igreja. A igreja que apoia, que aplaude e que financia essa porcaria que acontece dentro da casa do meu pai. E que defende. Aí Deus fala para Ezequiel: eu vou trazer esse povo para o meio da cidade de Jerusalém. Vou expor suas imundícias. Assoprarei o fogo do meu furor. E eles serão envergonhados em volta das nações, tanto os que estão de longe como os que estão de perto. Assim diz o Senhor: se andar na minha presença de qualquer maneira, pegando o meu altar para profanar a minha imagem e a minha palavra, porque eu não tenho compromisso com o homem, o meu compromisso é com a minha palavra. Oh, aleluia, aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido. Está vindo o tempo aí, irmãos. Vem vindo o tempo aí em que o Senhor começará a derrubar as máscaras dos pregadores, e a igreja vai começar a valorizar os pequenos dentro da minha casa, porque há muitos homens e mulheres de Deus que ainda se colocam na brecha e não são valorizados. Coisa tá feia. Aí vem os netinhos crentes: ah, é Deus do amor. É o Deus do amor. Se Deus aceitasse nós do jeito que nós somos, não necessitava de Cristo descer do céu e receber a ira de Deus, porque a Bíblia diz que Deus se agradou em moer ele. Porque Deus não viu ninguém que pudesse se pôr na brecha. Deus não encontrou ninguém. Foi por isso que ele derramou a ira dele sobre esse povo. Agora eu te pergunto: quem foi que estabeleceu a cidade de Jerusalém? Não foi Deus que estabeleceu os muros? Que fortificou a roda de Jerusalém? A ponto de quando Davi foi tomar posse, nem Davi conseguia entrar na cidade. Deus teve que dar uma estratégia e mostrar para Davi entrar pelo esgoto, porque era impossível, era intransponível aquelas barreiras. Mas agora Deus olha e vê que os inimigos não estavam do lado de fora, sim do lado de dentro. E a igreja muitas das vezes prega contra o pecado dos outros lá fora, quando na verdade a igreja não tem moral para falar. Porque como diz, quer salvar alguém? Seja salvo primeiro pela palavra. E o Senhor diz hoje nessa noite, tema da campanha: vamos nos pôr na brecha. Porque o Senhor diz: e quando vier nas nuvens o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou vocês acham que enquanto nós cometemos nossos pecados, e os pastores, profetas, meu irmão, entenda o seguinte: a contaminação e a podridão naquele tempo era tão grande dentro da igreja, era tão grande naquela cidade, porque os príncipes só pensavam em derramar sangue. Os profetas eram como o profeta de cal. Quem já pintou a parede com cal aqui? Levanta a mão aí. Quem já pintou? Como é que fica a parede quando você pinta? Tem que cobrir.
Em vez de cobrir a parede, o que acontece? Fica uma fenda, você consegue enxergar tudo. É assim que Deus vê a igreja, porque os profetas não denunciam mais o pecado que há dentro dela. E muitos têm medo de apontar. E quando Deus revela para um dos pequeninos da casa dele, em vez de fazer o que Deus manda, fica com medinho. Aí depois a garola fala: esse é profeta, esse é profeta. Nem sabe, rapaz, que é profeta. Os profetas da Bíblia, nenhum foi bem recebido. Isaías, Jeremias, nenhum deles foi bem recebido pelo seu povo. Aí Deus manda você fazer, você se acovarda e fala que é profeta. Glória a Deus, aleluia. Aparentemente a cidade de Jerusalém é como as igrejas hoje. Aparentemente convidamos pessoas para pregar. As pessoas de fora olham para nós e pensam que está tudo lindo, está tudo belo. Era como a cidade de Jerusalém naquela época. Estava cheio de rapina, cheio de corrupção. Sem dúvida, meus irmãos, a igreja hoje em dia faz de tudo para atrair a atenção de Deus. Porque peca, peca, peca. Nosso meio tem caluniador, nosso meio tem adúltero, nosso meio tem fornicador. Tudo isso tem. E o Senhor ficou indignado com tudo isso que acontecia. E Deus procurando alguém para se pôr na brecha. E assim como o metalúrgico coloca o aço impuro na fornalha para purificar o aço, assim Deus vai fazer com a igreja, irmãos. Escuta só, vocês vão ver. Antes de Jesus vir buscar a igreja dele, ele vai espremer mesmo, vai pôr dentro da fornalha para arder, porque o inferno sempre existiu desde a fundação do mundo. O inferno sempre existiu desde a fundação do mundo. Só que hoje, falar de pecado dentro das igrejas, falar de inferno, os povos se escandalizam e ficam ouvindo esses pregadores que tem por aí. É por isso que lá em Timóteo 3,7 a Bíblia vai dizer assim, que aprendem e sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Que eles pregam, aprendem, pregam, mas vivem na mentira, vivem no adultério, vivem na fornicação, vivem falando mal do seu irmão, vivem fazendo tudo que não presta. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Moisés era verdadeiro homem de Deus, ao ponto da sua irmã Miriam falar mal, e Deus fez ela ficar leprosa, e ela teve que sair do arraial, porque naquela época quem estava leproso não podia ficar dentro do meio do povo, era considerado impuro. A sua própria irmã se levantou contra Moisés, e Deus falou: gosta dos grandão? Tocou no meu pequenininho, né? É só porque é parente? Tá bom, vai ficar leprosa. Você aprender a dar valor aos pequenos homens de Deus. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, suas pregações falsas, onde os profetas de hoje em dia ficam profetizando mentira. Assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada, o Senhor nem falou com ele. É por isso que as coisas não acontecem na vida daquele agora profetizado, porque é da carne, é da emoção, e o povo dá glória a Deus e pula, e sapateia, e não acontece nada, a sua vida não muda, porque você está no pecado, você está no erro, o profeta está na emoção, e nada acontece dentro da casa de Deus. E o povo põe a culpa em quem? O
na emoção. Por isso que eu falo, meus irmãos, esse negócio de assim diz o Senhor é muito sério. A Bíblia diz que nós iremos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Tudo é registrado no livro. Tudo está ali, ó, livro das obras, livro das lembranças, livro da vida. Está achando que o evangelho é brincadeira? Está achando que o evangelho é fácil? Não vem para o evangelho não. Fica onde você está. Eu vou mais longe. O que eu vou falar agora é o que está acontecendo nas igrejas atuais. 2 Timóteo 4:3. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Para ele tudo pode. Ele vai pegar o evangelho da teologia, o evangelho light. Esse evangelho light que não tem renúncia, irmão. Como você vai entrar no reino de Deus se você não renuncia às suas próprias vontades? Se você não faz nada pela obra de Deus? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tudo isso está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. O Senhor fala: filho, minha casa de Israel se tornou para mim escória. Escória, irmão, fui buscar em outras traduções da Bíblia, significa sucata. Deus olhava aquele povo e falava: esse povo para mim não presta para nada. Eles esqueceram daquilo que eu fiz por eles. Eu disse para eles não fazer imagem de escultura, nem daquilo que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Mas eles esqueceram do que estava escrito. Aí no grande dia do juízo, Deus vai falar assim, ó: os idólatras, na minha presença aqui, por favor, vai vir todos os idólatras. Vocês não lestes o que está escrito? Não terás outros deuses diante de mim, semelhante àquilo que há no céu, nem na terra, nem que há debaixo da terra. Aí eu não sabia, Senhor. Lago de fogo, você. Ah, Senhor, mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu fui grande profeta, no teu nome eu expulsei demônios. Eu vou falar: é verdade, eu concordo com você, e não vou me enganar, você fez mesmo, mas você fez no meu nome. No meu nome você fez, porque o evangelho tem que ser pregado, porque o evangelho salva quem ouve. Mas se o camarada não tiver em santidade com Deus, não salva quem prega. Salva quem prega, irmão. Então a igreja de Cristo tem o quê? A igreja de Cristo peca, mas não se arrepende. Esse que é o problema. O povo não confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que joga para debaixo do tapete, que amontoa as suas transgressões, jamais prosperará na minha presença. Deus não está preocupado com o seu cargo, irmão. Cargo eclesiástico é só aqui na terra. Diante de Deus nós somos todos iguais, porque o Espírito Santo é quem produz todas as coisas. Nós prega, e quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu procuro viver dentro da verdade do Evangelho, porque quando eu dobro meu joelho, porque eu peço para Deus que o meu maior sonho é entrar na cidade pelos portões. Porque todas as vezes que Deus dá a oportunidade para mim pregar, que eu sempre falo: eu quero morar no reino. E você quer morar onde? Vai ficar correndo atrás da coroa que se corrompe aqui? Se até quem pratica esporte aí, se não entrar na regra do jogo, não ganha o troféu. Agora você quer andar todo errado. Ô bonitão, vai aí, ó Deus do amor. Vai aí andando a sua vida lavandeira, vai. Vai andando aí, vai. Vai pregando de qualquer jeito, vai. Vai ensinando de qualquer jeito, vai. Vai andando de qualquer jeito, vai. Vai, vai. Se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou Satanás, que morava e via como ele é, vai poupar e você não vai não, irmão. Não vai poupar pastor, não vai poupar presbítero, não vai poupar ovelhinha, não vai poupar, irmão, não vai. De que vale tanto conhecimento?
O povo lá tinha conhecimento, andava com túnica de sacerdote, o outro andava com túnica de profeta, mas o sacerdote era corrupto, e o profeta era profeta de borracha, profeta que para nada prestava, porque quando Deus olhou para ele e falou: vou usar o profeta, não dá. Não dá, o profeta também está corrompido. E como que Deus vai conseguir reestruturar uma cidade se a igreja de Jesus está corrompida? As pessoas naquela cidade, Ezequiel 22, já não sentiam mais temor da palavra de Deus. Hoje, o povo tem medo de tudo, até da morte. Crente com medo da morte, que não sabe para onde vai. Se é crente, você tem medo de morrer, porque você não sabe para onde você vai. O crente tem medo de tudo, menos de ir para o inferno. O crente não tem medo de ir para o inferno, porque ele acha que pelo simples fato de ele frequentar os cultos, ele já está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Vai nessa. É como eu estava conversando com o Thiago Ivanildo, que já foi servir a Santa Ceia no banheiro, onde eu ouvi um testemunho de um homem que pregava no adultério. Ele era um homem conhecedor, pregava bem, levantava até as cadeiras sozinho. Se não tivesse um membro na igreja, era um remené, um manto de glória. Aí ele ia pregar nas igrejas, só que ele estava em adultério. E ele falava para Deus na casa dele: Senhor, será que o Senhor mudou? Senhor, será que o Senhor mudou? E a Bíblia diz: Senhor, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. É um homem que decide se afastar de mim. Aconteceu toda essa desgraça no povo, porque o povo perdeu o temor, se afastou de Deus. Olha as nações em redor, por não reconhecer Deus como seu Senhor. Olha as catástrofes que acontecem. Rio Grande do Sul, você acha que foi mera coincidência? Acorda, irmão. E esse homem ia pregar em todas as igrejas. E um dia Deus usou a irmã marchando dentro da igreja, veio marchando no mistério. Falou para ele: assim manda dizer o Senhor, prega a minha palavra, porque convém a mim nesta noite batizar e salvar muitos. E ele não entendia o porquê, e ele dobrava o joelho e falava: Senhor, ele queria que Deus envergonhasse ele no meio da igreja. Ele queria isso. Só que Deus tem compromisso com a sua palavra, não com o homem. Não interessa quem seja você. Você é um mero prisioneiro de Cristo, como diz Paulo. Que tudo que Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel, era doutor da lei. Quando ele conheceu Jesus, ele falou: nossa, tudo isso que eu aprendi não presta para nada. Então ele queria que Deus envergonhasse ele no meio da igreja. E Deus falou isso para ele. Quando chegou na casa dele, ele foi orar para dormir. Acendeu um clarão dentro do quarto dele. O anjo desceu com a espada desembainhada na mão e levantou o braço, colocou a espada na testa dele e falou: assim manda dizer o Senhor, Ele te espera no dia do juízo. É fadado entender o seguinte, irmãos, que nós carregamos uma alma dentro do corpo, não é o corpo dentro da alma. E um dia todos nós iremos ter um encontro com Cristo. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, ou seja, se alguém nessa noite, amanhã, ligar e falar: ô, fulano que estava no culto acabou de falecer. Porque ninguém sabe o dia da sua partida. Então nós devemos nos andar, na verdade, preparado, não nos preparar. Então entendamos uma coisa, irmãos. A gente pode fazer tudo dentro da casa de Deus, mas se nós estiver no pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. A Bíblia diz que o impuro não permanecerá na congregação dos santos. Por isso que muitos permanecem na casa de Deus por um tempo. Depois, ó, ele sai, sabe o que? Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar a luta. Ele não vai aguentar a prova que vai vir sobre a vida dele. Porque Deus manda a prova às vezes na vida do homem para purificar o homem. Porque se o crente não tiver prova, ele não tem Deus.
Às vezes eu entendo, muitas das vezes, porque nós passamos luta, dificuldade. Quem aqui já não prestou atenção que no dia que a gente está mais provado é o dia que Deus mais nos usa. Quando nós estamos na peleja e na prova, é o tempo que Deus mais usa a gente. E a gente sai da igreja e fala: Jesus, eu estou desconhecendo a mim mesmo. Então, irmão, não quero agradar o pastor André, porque muitos aqui tentam, falam sem medo de errar, faz as coisas para tentar agradar o pastor, para ficar bem com o pastor. Porque o pastor às vezes vai falar, vai comentar. Ele foi colocado aqui como anjo da igreja. Abaixo de Deus, ele é o responsável pelas nossas almas. A mim, ele tem ensinado o caminho da retidão. Muitos só não serão salvos porque não querem, porque conhece o caminho, mas resolve ser rebelde. Aí depois não entende porque que as coisas vão de mal a pior, não entende porque fica doente, não entende porque as coisas dá tudo errado, não entende porque não cresce no ministério, não entende porque não alcança as almas, porque só tem aparência. Só tem aparência, é bonito. Tá igual a figueira que Jesus falou, nunca mais dê fruto, porque estava lá, tinha boa aparência. Aí Jesus falou: não, está parecendo demais, está querendo mostrar o que não é. Seca até a raiz aí e sai fora. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus fala bravo com a gente, mas é porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Porque o inferno não foi criado para nós seres humanos, e sim para o diabo e seus demônios. Mas o ser humano decide ir para lá. Aí muitos fazem sacanagem, dá risadinha, fica achando que é brincadeira. Na hora que você descer a sepultura, amigão, aí você vai ver. Porque lá no inferno, o diabo vai falar: você lembra do irmão pregando, não é? É tudo verdade o que ele falou. E entenda que o inferno, ele tem separação de classes. O vale dos homossexuais, as prostitutas, o vale daqueles que serviam a Deus, sofrerão maior juízo ainda. Sofrerão maior juízo ainda. É tudo separadinho. Você está achando que é bagunçado? O céu tem organização. O inferno é organizado para destruir as almas. E a igreja do Senhor tudo bagunçado, lavante. E quando Deus levanta o profeta, o homem de Deus que tem a verdade da Bíblia, aquele que tem coragem de falar o que ninguém tem. Porque falar a verdade é difícil, ainda mais quando tem um monte de gente sentada em cima do altar, que são homens de vitrine, homens que pregam na internet, igual muitos pastores grandes que tem por aí. Às vezes Deus revela para você, que é o pequenino, o pecado do pastor em cima do altar, e você se acovada e tem medo de falar. Quer ser profeta? Você vai ter que aprender a apanhar. Você vai ter que entender que você não vai ser bem recebido pelos teus. Você não vai ser bem recebido dentro da casa de Deus, porque vão querer te matar, vão querer parar seu ministério, vão falar: Deus usa ele muito, ou Deus usa ele de nada, ou ele está na carne. Porque é sempre assim. O povo de Deus quer o quê? Quer vitrine. O povo de Deus quer performance. O povo de Deus não quer a palavra de Deus pregada simplesmente. E assim estava o povo de Deus em Ezequiel, capítulo 22. Por isso Jesus, vendo que ninguém estava na brecha, ele se pôs na brecha. Ele tampou a brecha. E ele fez com que a ira de Deus não descesse sobre aquele povo. E é ele que faz com que a ira de Deus não desça sobre as nossas vidas. É por causa dele que somos poupados. E é por causa deles que estamos aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Até aqui foi isso que o Senhor colocou ao meu coração. Eu tenho orado em casa, oro, tenho pedido a Deus por esses dias, e falei com o Senhor. E às vezes a gente pensa que chega aqui, vai falar uma coisa e Deus muda todo o cronograma, e as coisas vai descendo, meus irmãos. E a gente tem que falar, a gente tem que pregar. E assim eu agradeço a Deus, e agradeço ao Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa capacitar os irmãos que aqui estão. E quando for dada a oportunidade, irmãos, fala o que Deus manda, prega a vontade de Deus. Não fica querendo usar jargão para querer tirar a glória a Deus do povo, não, irmão.
Porque muitos ficam querendo usar jargão para poder arrancar na marra, glória a Deus, do povo. Para arrancar o glória a Deus. Glória a Deus tem que vir de dentro, irmão. Tem que vir de dentro. Porque o Evangelho é isso mesmo, ele é confronto. O Evangelho não confronta as nossas vontades pecaminosas, que todo dia aí você sente vontade de praticar. E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço a Deus e ao Espírito Santo que o Senhor possa me capacitar. Amém? Porque eu sou apenas um mordomo, eu só sou aprendiz, irmãos. Eu falo para Deus que eu sou pó e areia. Que eu não sou nem digno de subir no altar dele. Ao ponto de Deus ter que usar pessoas para falar comigo. Sobe, sobe porque é eu que estou mandando. Eu não faço o que eu quero, meus irmãos. Eu faço a vontade de Deus, porque se eu fosse fazer minha vontade, eu não estava na igreja. Eu não estava na igreja. E assim eu agradeço a oportunidade das palmas do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Palavra esta maravilhosa, palavra que vem ao nosso encontro, né? Para nos consertar, mudar nosso pensamento, a nossa mente, para andar em obediência com o Senhor, para não cairmos no mesmo erro que o povo de Israel caiu muitas vezes. Como eu já disse, tudo que acontece no Antigo Testamento ele é sombra do que acontece com a igreja, do que acontece com o povo de Deus, não somente aqui no Brasil, nos 4 cantos do mundo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é pregado aqui, ele é pregado na África, ele é pregado na Europa, na Ásia, na Oceania, e é tão gostoso quando você conversar com alguém do outro lado do mundo que conhece o mesmo Jesus que você fala, nossa, é verdade. Então essas reflexões é para a gente consertar a nossa conduta com Deus todos os dias. E se você quiser vir para a brecha hoje, interceder pela sua família, interceder pelos seus entes queridos, venha, aceite Jesus, receba a palavra do Senhor no seu coração, receba a coragem, o impulso para assumir um compromisso com Deus, porque Deus é fiel. E quando você se encontra com Cristo, quando você realmente tem um encontro com Cristo, como cada um dos meus irmãos puderam ter, irmão, é um negócio totalmente individual, não tem como eu expressar. Eu expresso com as imagens que eu tenho da minha vida antiga, até os 18 anos também, igual o Alessandro estava contando, e o caráter. Quando a minha família me viu, ele falou, nossa, mas você é outra pessoa. Glória a Deus. Jesus, ele muda, ele transforma. Realmente, mas a gente precisa realmente querer. Porque Deus, ele só age se a gente querer. Se a gente não querer, Deus, ele não age. E Deus, ele não faz aquilo que nosso coração, ele não quer. Domingo tem culto? Domingo de manhã, consagração, né? Igreja do Senhor. Aqui a gente estamos juntos nessa consagração, todos nós. Venha participar, venha orar junto. A igreja precisa de oração, precisa estar junto, clamando ao Senhor em nome de Jesus. Vou me esforçar para estar aqui também, tá, irmãos? Que dia mais? Tem mais algum recado? E o domingo, culto da família. Sábado é consagração, domingo de manhã, né? Domingo de manhã é consagração, então, em nome de Jesus. E sábado, aliás, de manhã é consagração e à noite, culto da família. Amém? Não sei o motivo que o pastor não pôde se encontrar hoje. Beatriz, como o olho dela piorou muito, ela estava lá no grupo, sabe? E ela estava muito debilitada, eu pus as mãos na dela. Eu falei que o pastor deve estar recuperando por esse motivo ele não veio. Mas eu creio que no próximo culto ele vai estar presente. E assim a igreja vai cantar também. Quando o pastor não tem, é a gente, né? Vamos fazer a obra de Deus. Com certeza. Então, por motivo particular, familiar, né, irmãos? Peço para a igreja estar em oração, peço para a igreja também ter a compreensão, porque às vezes surge aquele preconceito, né, irmão? O pastor não está na igreja, aí o irmão, não, o pastor está lá na igreja.
Ah, mas o pastor estava na igreja. Mas tudo tem um motivo, irmãos. Você está preocupado que o pastor não está na igreja? Manda uma mensagem para ele. Pastor, está tudo bem com o senhor? Tudo bem com a sua família? Senti falta do senhor no culto hoje. O senhor é importante para a gente. Se comunica com ele, entre em contato. Eu tenho certeza que o pastor vai gostar. Amém, igreja? Glória a Deus. Estão felizes com Jesus ou não? Estou doido para acabar o culto, meu irmão. É brincadeira, gente. Vamos colocar de pé orar ao Senhor. Tudo é feito com ordem e decência, né, meus irmãos? Não é feito com bagunça, nem desordem. E o Senhor, Ele gosta disso, de organização. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, meu Senhor, eu te agradeço por este culto de adoração. Obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que aqui esteve presente. Cada um que esteve também, meu Pai, nas redes sociais, nos acompanhando, Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, que a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo possa convencê-los, meu Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor possa nos purificar, nos santificar, Senhor, como uma noiva que vai se encontrar contigo nos ares, meu Senhor. Eu clamo ao Senhor que o Senhor venha nos buscar, que o Senhor venha nos encontrar nos ares, meu Senhor. Pois no mundo que vivemos é de iniquidade, de maldade, Senhor. Não permita que venhamos cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra esteja imprimida, gravada em cada coração que aqui esteja presente. E o teu nome venha a ser louvado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces comunhão do Espírito Santo de Deus. Sejam com todos e todos digam amém. Graças a Deus está encerrado, irmãos. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.